Olha, eu não tô enxergando direito. O meu óculos tá quebrado, tá faltando uma perninha aqui. Esse daqui também tá quebrado. Tô providenciando outros. Eu entrei aqui um pouquinho para falar a respeito de consciência de classe. Em breves palavras, sem muita profundidade, mas um recadinho. A Igreja Católica, pelo menos a igreja que eu conheço mais, é católica. As evangélicas também, mas a católica é mais para aqueles caridade e doações e poder manter a pobreza presa nos que têm mais posses. Eu nem vou dizer rico, porque às vezes nem são ricos. É porque rico é quando é rico. E todo mundo que recebe salário, trabalhador, não é rico. Mas a Igreja Católica tem aquela... Então, conforme eu disse, a Igreja Católica, todas elas, né, as religiões em si, elas querem as pessoas, os mais pobres, os mais vulneráveis economicamente, eles querem que a pessoa continue nessa situação. Eles não ajudam, eles oferecem esmola mesmo. E é assim que eles querem. Aí eles falam, tem aquele... Quem dá ao pobre empresta a Deus. Ah, é? Quem dá ao pobre empresta a Deus. Tá. Porque, claro, o pobre nunca vai poder devolver, né? Porque eles não querem que devolva. Eles querem a pessoa presa, amarrada, dando esmola, usando o resto, sempre o pior salário, o pior emprego. Eles querem as pessoas escravizadas. E a Bíblia, a tal Bíblia, o livro que vocês consideram sagrado, está cheio de escravidão. É um sistema muito bem organizado que foi manipulado durante milênios, séculos, milênios. Engraçado que eu sempre me coloquei contra tudo isso. Só que eu não podia falar explicitamente, porque era difícil. Ah, mas você, hein? Como pode? Você é contra Jesus, é contra Cristo, é contra a vontade de Deus. Eu já faço muito fazer a vontade da minha mãe, vou ficar fazendo vontade de uma porcaria que eu nem sei de onde é que ele tá. É, eu sempre relutei contra isso. Toda a minha vida, toda a minha vida. Ainda bem que agora a gente tem mais liberdade. E já faz tempo que eu comecei a fazer um trabalho assim. Ninguém tinha começado, eu fui a primeira que começou. Só que eu olhava e eu não via nenhum semelhante. Aí eu parava. Se vocês virem lá no Vermelhinho, há muito tempo atrás, eu já tinha esse trabalho. Só que eu começo e desisto, eu começo e desisto. Inclusive no Azulzinho eu tinha começado a fazer isso também, só que depois eu apaguei tudo. Porque eu não vi ninguém fazendo trabalho semelhante. Ninguém. Eu não tinha visto ninguém falar que quem matou o tal Cristo foram os políticos. Foi a classe dominante. Inclusive, eu falei uma vez para uma mulher do grupo de oração, eu participava, a gente participa, a gente gosta de participar. Falei, mas quem executou Jesus foram os sacerdotes, os governantes da época, a classe dominante. Ela falou, mas é porque naquela época que não sei o quê. Falei, não, mas naquela época todo mundo, era a pena máxima que eles davam, era para servir de exemplo, para que as pessoas ficassem com medo de ser executado da mesma maneira, quem fosse contra o sistema. Eu tentei falar isso, inclusive na época eu ainda citei a música do Renato Russo, o Índios. Ah, mas você não pode ficar atrás dessas músicas. Mas eu não tô atrás dessas músicas, essas músicas que vêm atrás de mim. Eu falei pra ela. Sabe, é uma coisa esquisita, uma professora. A outra ainda era analfabeta. Falar analfabeta mesmo, porque quem tem só o ensino básico é analfabeto, gente. Não adianta você considerar uma pessoa que tenha somente um ensino básico que não seja analfabeta. A menos que a pessoa tenha o trabalho
de fazer alguma literatura, porque tem pessoas que não tiveram oportunidade de frequentar a escola, mas que leram livros. Tem muitas pessoas nessa situação, principalmente as pessoas de mais idade, pessoas que têm mais de 75, 80 anos, que eles não puderam ir na escola, eles leram livros. Eu sei porque eu vejo muitas pessoas que eu conheci, muitas eu digo assim, muitas em termos, algumas pessoas. A minha mãe, por exemplo, se alfabetizou sozinha, depois de adulta, porque os pais dela não concordaram que ela frequentasse a escola. Todo mundo, todos os outros irmãos mais velhos foram na escola, só ela que não. E ela aprendeu a ler sozinha, porque ela queria aprender. Então, agora, essa pessoa só tem um ensino básico e ela não leu nenhum livro, a não ser a tal Bíblia, é porque ela não quis. Então, gosta de ser escravo. Ficar falando que é vontade de Deus a pessoa ser pobre, só para ir com aquele que tem um pouco mais ir lá, dar a esmola, dar o resto, oferecer a roupa usada. As pessoas precisam aprender que isso não é vida. E a religião manteve sim, e continua mantendo sim, as pessoas escravas. Continuam. A pessoa é pobre. Ai, que é porque Deus quis assim. Ah, você é pobre porque você não trabalha. Trabalha mais. Trabalha de sábado, de domingo, faz bico. Bico. Tá. Bico. Tá bom. Eu faço. É isso que eles falam. Tá? E vai assim, continua a escravidão e a religião escravizando cada vez mais. E bastou colocar Deus lá no final para falar que fulano é bom. Tá aí, essa política aí, ó, que corre o risco daquela coisa lá, daquele estrupício lá vencer a eleição. Corre esse risco. Tá? Então, a pessoa precisa entender que não existe vontade de Deus nenhum, tá? Não existe. Deus não existe em lugar nenhum, nunca existiu. E se existe, é tudo mentira o que falam a respeito dele. Existe na cabeça de alguns. Tá? Daqui a pouco eu volto.